Morning! Sejam bem-vindos ao Chá com Deus dessa sexta-feira. E para finalizar os nossos encontros diários de um devocional aqui no Chá com Deus, eu, Elaine Violine, mensageira dessa palavra de Deus, quero deixar para vocês uma semente através da palavra do dia, que é serviço. E com a frase, uma afirmação já desde o começo. Servir ao reino de Deus não é esperar o céu, é viver o céu em cada decisão aqui na terra. Como estão as suas decisões aqui na terra? Você tem vivido esperando o céu descer na terra? Ou viver na plenitude só quando você de fato for para a plenitude? Essa é uma pergunta profunda. Olha só o que diz o Evangelho de Mateus no capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quais são essas outras coisas que nós queremos que sejam acrescentadas? O que precisamos fazer em primeiro lugar? Buscar o reino de Deus. Hoje a pergunta não é: você acredita em Deus? Você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador? A pergunta é: você tem vivido como alguém que serve ao reino? Servir ao reino de Deus não é esperar o céu, é manifestar o céu aqui na terra através das nossas escolhas, atitudes e posicionamento diário. É viver processos sem querer fugir deles. Processos demoram. Processos levam dias, semanas e meses. Mas estamos numa era que as pessoas fogem dos processos. É obedecer mesmo quando não é confortável. É amar, servir, perdoar, construir, mesmo quando ninguém está vendo. Principalmente quando ninguém está vendo. Quando você não está no post, quando você não está no flyer, no famoso line-up, quando você não está com a tela ligada, com o story sendo feito, com o vídeo sendo editado. Porque o reino não é apenas um destino, ele é um estilo de vida. E muitas vezes vivemos acreditando que o reino de Deus é algo distante, um lugar que viveremos apenas na eternidade. Mas Jesus nos ensinou algo completamente diferente sobre o estilo de vida. É nesse lugar que o episódio de hoje te convida e me convida também a sair de uma fé passiva e entrar em uma vida de movimento com Deus. Qual é o movimento que você está fazendo em Deus para o reino, para além do seu umbigo? Sim, nós confessamos Jesus para os interesses do nosso umbigo, pensando na nossa salvação, na nossa cura, na nossa libertação. Mas a partir do momento que nós tomamos consciência sobre o ministério de Jesus, sobre o que significa a obra da redenção, por que ele morreu naquela cruz, nós precisamos olhar os nossos irmãos, porque é isso que está no mandamento. Um dos mandamentos é esse. Então responda essas perguntas para você. Tire um tempo para meditar durante o final de semana, para se aprofundar quem você tem sido aqui na terra, servindo o reino de Deus. Essa é uma pergunta para além da igreja. Não é sobre ser voluntário, não é sobre dizimar, não é sobre oferta, não é sobre caridade, não é sobre as obras. É sobre o que você tem feito para servir o reino com a tua fé. Você tem falado dele por onde você passa, você tem contado o que ele fez, você tem contado quem ele é, quem ele foi, quem ele sempre será, em todas as oportunidades. Lembre-se disso. Para fechar o dia de hoje, tem umas 3 semanas eu estava numa reunião e o dono da empresa, depois de quase 6 horas de reunião, ele vira e ele encontra ali literalmente a oportunidade de pregar o evangelho.
e de trazer o que está escrito em João. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Só existe uma forma de chegar até o Pai, e essa forma é através do Filho. No meio de uma reunião de negócios, numa mesa de negócios, dentro de uma empresa, na primeira reunião. Isso só foi possível porque ele perguntou quem é a Elaine. E a primeira coisa que eu falei, eu sou filha amada de Deus, irmã de Jesus Cristo, ungida e escolhida. Ou seja, quando você proclama e glorifica o nome dele, você posiciona o nome dele à frente de todas as coisas, de todos os contratos. Creia nisso. Mais do que isso, saia desse lugar de fé passiva e vá para a fé ativa. Vá fazer o seu ID. Amém? Ore ao Senhor e eu finalizo com essa declaração. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de todos os seus filhos e filhas que aqui estão ouvindo essa palavra, um efatá de Deus. Eu declaro que cada um deles acessará o discernimento que vem de ti. Eles ouvirão a tua palavra, eles estarão sensíveis às tuas direções. Assim como o Senhor nos ensina no livro de João, a direção que eles precisavam jogar a rede para poder ter a pesca maravilhosa, vivenciarem a pesca maravilhosa, que era para jogar a rede à direita do barco. O Senhor dará direções precisas para cada um dos filhos teus. E eu oro em nome de Jesus, mas também incluo o meu nome nessa oração. Pai, continue direcionando especificamente aonde o Senhor me quer, para quê, para qual função, para qual intenção e para qual estação. Faça o mesmo com os teus filhos que aqui estão escutando a tua palavra através da minha vida. O que o Senhor transformou em mim, os milagres, os sinais e as maravilhas que o Senhor já operou em mim, eu imparto com toda e qualquer pessoa que está escutando, para que o Senhor possa agir, para que o Senhor possa salvar, curar e libertar outras vidas, assim como o Senhor fez na minha. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.